Por fim, queria só mostrar aqui, é um gráfico que traz muitas informações, mas mostrar particularmente aqui o que está ocorrendo com a pressão numa artéria importante, a pressão arterial, então aqui no caso a pressão aórtica, que é esse pontilhadinho aqui, né? Essa aqui é a pressão no ventrículo. E também eu gostaria de mostrar aqui o que está ocorrendo com o volume dentro do ventrículo ao longo das fases e com o fluxo na artéria, numa artéria grande, aqui no caso a artéria aórtica, né, o fluxo sanguíneo na aorta, que está ocorrendo com o fluxo. Essas pressões em outras vasos eu vou deixar de lado. Aqui em cima tem o ECG também, mostrando aqui as ondas, né, o traçado do ECG de acordo com a fase do ciclo cardíaco, que nós vamos também deixar de lado isso hoje, né? Em outro momento, quando a gente der uma estudada na eletrofisiologia cardíaca, a gente volta. Então vamos lá, aqui está o tempo decorrido ao longo de um ciclo inteiro, né? Dura em repouso, né? Em torno de 0,8 segundos, certo? Então cada batimento cardíaco, né? Um ciclo inteiro em repouso, em média 0,8 segundos. E aqui as fases, né? A fase 1 é a sístole atrial, seguindo a mesma sequência da lâmina anterior. Fase 1, sístole atrial, em torno de 0,1 segundo vai durar. A fase 2 é a sístole ventricular, na verdade a 2 e a 3. Na 2 nós temos a contração isovolumétrica do ventrículo e depois a ejeção ventricular, o esvaziamento do ventrículo. Tá? Então, na primeira fasezinha, em torno de 0,1 segundos, e mais 0,2 para a ejeção ventricular. E a diástole aqui, está aqui, sístole ventricular, diástole e suas subfases aqui. A fase 4, então, seria o enchimento ventricular, o relaxamento isovolumétrico, né, durante a diástole do ventrículo, e depois o enchimento ventricular, ou a diástole tardia. Certo? Então, o que ocorre com o volume, vamos começar aqui, o volume do ventrículo durante a sístole atrial, que é aquela pequena contraçãozinha que ocorre, né, do átrio, enquanto que o ventrículo está relaxado. Ocorre então um pequeno aumento de volume aqui. Observem que o volume do ventrículo já estava quase cheio. À medida que o átrio contrai, ele empurra ativamente o final do enchimento ventricular. Então ocorre apenas um pequeno aumento de volume, porque ele já estava cheio de fato, ele se encheu durante a fase anterior, que foi a diástole, né? O relaxamento ventricular. Bom, daí nós iniciamos a contração isovolumétrica, né? Sístole isovolumétrica. O que acontece com o volume durante essa fase? Se é isovolumétrico, o volume não varia, né? E se não varia o volume é porque não está ejetando sangue pelas artérias. Portanto, o fluxo na aorta é zero. Não tem fluxo nas grandes artérias. Não está ejetando sangue, né? Então, à medida que não há variação de volume, não há ejeção de sangue e o fluxo é zero. Mas quando abre as válvulas das artérias e o sangue começa a ser ejetado pela artéria pulmonar e a artéria aorta, daí o volume do ventrículo começa a cair, né, até seu esvaziamento, né, final, e que observe que há sempre uma reserva, porque se aumentar a contratividade do coração nós podemos ejetar um pouquinho mais, então pode descer essa curva. Então essa variação aqui é mais ou menos de 80 ml e o seu volume sistólico normal, mas pode subir à medida que o ventrículo contrai com mais força. Então, nessa fase de esvaziamento do ventrículo, de ejeção ventricular, o volume diminui. E claro que o fluxo na artéria, já que esse volume está sendo ejetado para as artérias, o fluxo aumenta. E a pressão arterial, que é essa tracejadinha aqui, a pressão chega ao seu pico. É o que nós chamamos de pressão sistólica. Então a pressão, na verdade, nas artérias, quando nós medimos, não é uma pressão contínua, é uma pressão pulsátil. E o pico de pressão ocorre justamente, né,
né? O pico de pressão arterial ocorre justamente nesse momento que está injetando sangue pelas artérias. Como você aumenta o fluxo, aumenta a pressão. Daí iniciamos, portanto, terminamos a contração, iniciamos o relaxamento. Primeiro é o relaxamento isovolumétrico. O relaxamento isovolumétrico, observem que não está variando o volume aqui. Ok? Não está variando o volume e, portanto, não há fluxo nas artérias. Até pelo contrário. Você está observando aqui? Esse é zero, né? 0, 0, 0. Opa, negativo fluxo. Negativo fluxo quer dizer que ele começa a dar ré. Isso quer dizer que há um pequeno refluxozinho aqui no início do relaxamento do ventrículo, porque o sangue tende a voltar, né, da artéria para encher de volta o ventrículo à medida que ele relaxa. Isso vai fazer com que essas válvulas da aorta e da artéria pulmonar se fechem, né? E isso vai impedir que esse fluxo continue voltando, né? Então esse pequeno refluxo aqui vai ser responsável pelo fechamento das artérias aórticas. E olha aqui, ó, esse aqui é o som cardíaco, né? Segunda bulha. A primeira bulha ocorreu justamente pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, quando a pressão dentro do ventrículo aumentou na fase isovolumétrica, né? Então elas fecham, né, e causam o primeiro som. E o segundo som é pelo fechamento das válvulas arteriais, em função dessa tendência de refluxo do sangue da artéria de volta para o ventrículo. Então nessa primeira fase não há variação de volume, a pressão está caindo ainda bastante, isso faz fechar as válvulas atrioventriculares, as válvulas arteriais, como a aórtica, e causando a segunda bulha. Bom, por fim, o ventrículo ele começa a se encher, né, à medida que ele relaxa mais e mais. A pressão dentro do ventrículo tende a cair ao máximo e o volume começa a aumentar novamente. Se enche totalmente? Não vai se encher totalmente. Isso vai ocorrer, esse término do enchimento ventricular vai ocorrer durante a sístole atrial, mas ele praticamente se enche passivamente durante o relaxamento ventricular, né, em torno de 80%. Ok? Então, nessa fase, o que nós temos? Nós temos a pressão do ventrículo está lá embaixo, o volume ele aumenta e o fluxo nas artérias é inexistente, nas grandes artérias é inexistente, porque não está ocorrendo ejeção. Feito, então, recapitulando, no primeiro momento nós temos a sístole atrial com um pequeno enchimento do ventrículo ativamente, enchimento final. Depois nós temos a sístole, o início da sístole ventricular, que é a fase isovolumétrica, onde não há variação de volume, mas a pressão dentro do ventrículo aumenta muito. Isso faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem, causando a primeira bulha, o primeiro som cardíaco. Muito bem. À medida que continua se contraindo, as válvulas das artérias se abrem e o volume começa a diminuir dentro do ventrículo, né? A pressão continua subindo, o volume cai, então nós temos a fase de ejeção. E por fim, na diástole, na fase isovolumétrica, início do relaxamento, não há variação de volume, a pressão dentro do ventrículo continua caindo, as válvulas das artérias se fecham, a tendência de refluxo, ocorre a segunda bulha e nós temos, portanto, o enchimento passivo do ventrículo. Feito, são vários detalhes, obviamente que é necessário para quem está ouvindo isso pela primeira vez, não tem uma certa experiência, né? E a ideia é que se inicie, então, o estudo cardiovascular por essas propriedades cardíacas, né? Porque o sistema cardiovascular
A função dele é transportar sangue para diferentes tecidos, né, para oxigená-los e nutri-los. E quem é responsável pela força, pelo bombeamento, né, é o coração. Então, a ideia do cardiovascular aqui é a gente iniciar com a parte mecânica, depois a gente dá uma olhadinha na parte elétrica também, que eu acho que é interessante, né, se olhar isso, para depois falar de parâmetros hemodinâmicos relacionados então com o fluxo e pressão nos vasos e circulação sistêmica e pulmonar. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, até a próxima.